E claro, o Flamengo é assunto agora. Flávia Amêndola chegando ao vivo com as notícias do Mengão. Tudo bem, Flávia Amêndola? Tudo bem, Renato? Um bom dia para você, Calheiros, Mano, Paulo Lima, o pessoal que está acompanhando o Bom Dia Fox. Uma sexta-feira de boas notícias para o torcedor do Flamengo, principalmente em relação àqueles desfalques que já não vinham atuando com a camisa do Flamengo. Hoje o César, que estava com a Covid, estava em quarentena, realizou um novo exame no Ninho do Urubu, um exame PCR, e deu negativo. Com isso, ele vai participar normalmente do treinamento que vai começar daqui a pouquinho lá no Ninho do Urubu. Existe uma expectativa para que ele tenha condições de atuar já no domingo contra o Ceará, mas esse jogo contra a equipe do Ceará antecede a retomada do Flamengo na Libertadores. No próximo dia 17, o Flamengo enfrenta o Independiente Del Valle lá em Quito, e aí existe a possibilidade, além, é claro, daquele rodízio já tradicional que o Domi faz, ele poupar alguns outros jogadores em virtude da retomada da Libertadores. Outra boa notícia em relação ao Bruno Henrique: ontem ele participou de uma parte da atividade no Ninho do Urubu, não foi o tempo todo do treinamento. Hoje, mais uma vez, ele vai participar de um pedaço. Existe a expectativa de que ele possa ter condições, quem sabe, para o jogo contra o Independiente Del Valle no próximo dia 17 pela Libertadores. Contra o Ceará, ele deve ser preservado ou, quem sabe, se ele tiver condições, atuar alguns minutos para já pegar um pouco mais de ritmo de jogo. Mas são situações que o Domenech Torrent, catalão, o treinador do Flamengo, vai definir apenas momentos antes da partida. O Flamengo faz mais uma atividade amanhã, na parte da manhã no Ninho do Urubu, e aí depois desse treinamento, o Flamengo embarca lá para Fortaleza, porque domingo tem parada dura. O jogo contra o Ceará não vai ser fácil, embora a rodada tenha sido boa para o Flamengo. O Flamengo conseguiu se manter na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e está a 3 pontos do líder internacional. Então vamos ver qual vai ser o time que o Domi vai escalar contra o Ceará, mas certamente podemos esperar uma equipe com diversas alterações, viu, amigos? Flávia Amêndola, você continua aqui com a gente. Tem uma informação importante, né, gente, essa semana, que a partir, né, de provas que foram levantadas através de reportagem do UOL, e-mails, troca de e-mails, né, apontando aí de que a diretoria do Flamengo, antes do incêndio, da tragédia que vitimou 10 adolescentes no CT Ninho do Urubu, de que o Flamengo tinha conhecimento, né, dos problemas elétricos naquelas instalações. O Ministério Público do Rio de Janeiro adiou, né, a denúncia que faria nos próximos dias, justamente para anexar essa nova documentação. Então, certamente, teremos em breve novos desdobramentos em torno dessa questão. Vamos ficar atentos aqui, acompanhando, né? O Flamengo que tem realmente esse problema, né, para resolver fora das 4 linhas. Mas dentro das 4 linhas, fique aí, Amêndola, já quero saber de você essa história aí, hein? Do Domenech Torrent, que visitou alguns imóveis no Rio de Janeiro, mas não fechou com ninguém, não. O técnico do Flamengo vai morar no CT Ninho do Urubu. Já você explica pra gente essa história. Antes eu quero botar o Paulo Lima na conversa aqui. Paulo Lima, o Domenech já tem uma mudança que chama atenção. Não sei se você concorda comigo, BL. Na época do Jorge Jesus, o Gerson foi um dos pivôs, né? Um dos pilares daquele time vitorioso do Flamengo. Mas o Gerson fazia muito aquela função do vai e vem, né? Quando o Flamengo tinha a bola, ele era um jogador muito agressivo, e sem a bola, jogador com uma facilidade de recompor e ajudar na marcação impressionante. E pulmão, né? Só que agora eu percebo com o Domenech, não sei se foi uma questão casual de jogo, de adversário, mas eu tô sentindo o Gerson um pouco mais livre, Paulo Lima, com um pouco mais de liberdade, flutuando um pouco mais perto dos atacantes. Te agrada esse posicionamento? Você tá enxergando a mesma mudança do que eu? O que você acha, Paulo Lima, sobre esses novos conceitos do Domenech com essas peças importantes do Flamengo? Calheiros, ele ajustou, sem dúvida nenhuma, algumas das peças em posições diferentes daquelas que a gente estava acostumado com o Jorge Jesus. E você vai lembrar, e o torcedor rubro-negro principalmente, de quantas e quantas vezes o Gerson fez gols ali da risca da grande área, né? Soltando a canhota pelo lado direito, pelo lado esquerdo, fazendo assistências maravilhosas. Eu acho que é uma percepção de liberdade, mas eu enxergo ele num sentido não tão próximo dos homens de frente. Eu acho que ele está trabalhando mais ali no setor de pensamento do meio-campo, né? Na grande roda, no grande círculo de meio-campo. Tanto que ele tem pisado muito na bola, ele não tem sido o cara que pega e despacha ela de primeira. Ao contrário, ele passa a ser um pensador
né? Ele pensa no jogo, ele dá ritmo, ele dita o ritmo com a bola nos pés. Eu acho que é essa a maneira. Ele se afastou um pouquinho mais, ao meu ver, lá da grande área, e ele está sendo o cara que pode descobrir o melhor passe e dando mais vitalidade, principalmente ao Everton Ribeiro e, é claro, ao Arrascaeta, que tem aparecido até muito mais dentro da grande área do que com o Jorge Jesus. Muito mais, também estou exagerando, mas tem aparecido mais por lá. E o Gerson, a meu ver, volta a fazer uma função que ele já exerceu, mesmo na base do Fluminense, e a gente não pode falar dele na Europa, porque eu realmente pouco vi o Gerson na Europa, até porque ele pouco jogou, mas diferente um pouquinho do Jorge Jesus. Com o Jesus ele jogava um pouco mais adiantado, jogava mais próximo dos atacantes. Eu acho que ele está trabalhando mais numa cabeça pensante. Eu acho que o Jorge Jesus enxergou nisso nele, né? O canhoto que distribui bem, o canhoto que enxerga, que passa bem pelo lado direito, que passa bem pelo lado esquerdo e que pisa na bola. Eu acho que é esse tipo de ritmo que com o Jorge Jesus não tinha, né? Que era só sufoco, tirando o gás do adversário. E agora não. Agora, sobre essa alternativa do Domenic, do Domi, morar no Ninho, é maravilhoso, né? Alguém deve ter contado uma história para ele do Seu Telê, né? Falou, o Seu Telê Santana, quando surgiu o CT do São Paulo, todo mundo falava que o Telê era pão duro, né? Sempre conta essa história, que é bom repetir, mas é uma história engraçada. E eu, quando convivi com o Seu Telê, nunca achei que ele fosse um pão duro, e não é mesmo, né? Mas ele adorava viver no São Paulo, porque o CT, o café da manhã era de primeira qualidade, o almoço era maravilhoso, o jantar era um espetáculo. E não tinha que arrumar o quarto, fazer nada. Uma coisa do dono, né? O dono vai chegar lá e falar, olha aí, eu tô no hotel 5 estrelas. Em Vargem Grande, né? Num paraíso da natureza. É assim que vai ser, Flávia Amêndola? Nessa mordomia toda? Seu último destaque aqui do Flamengo. É isso, Renata, essa é a expectativa, né? O Flamengo, com toda a estrutura que tem, oferece serviços muito parecidos com de hotelarias. Então, o Domi, ele não gostou dos imóveis que ele visitou aqui no Rio de Janeiro. E aí, além disso, essa informação foi divulgada inicialmente pelo Globoesporte.com, o Domi, ele não gosta de perder muito tempo no deslocamento até o CT. E aí ele viu alguns imóveis pela Barra da Tijuca. E ele já estando no Ninho do Urubu, agora literalmente ele vai viver o Flamengo 24 horas. Eu conversei com algumas pessoas do clube que me disseram que ele está muito